Cultura Racional, Universo em Desencanto, 10º fascículo da Tréplica, página 47. Por a vontade a ser livre é que surgiu este mundo deformado, e aqui continuamos a fazer uso da vontade, por a vontade a ser livre, e sofrendo as consequências, que é o derrotismo de si mesmo. E assim ninguém morre, termina um corpo de vida, e os vírus se transformam noutro corpo de vida. Tudo se transforma, coisa nenhuma se acaba. Tudo se transforma em corpos de vida diferentes. Hoje é um corpo de vida de uma classe. Termina esse, se transforma em outro corpo de vida, em outra classe. Termina aquele, se transforma em outro. No terminar aquele, se transforma em outro. E assim sucessivamente. Coisa alguma se acaba, e sim se transforma em outros corpos de vida diferente. A vida deformada é uma vida microbiana e germiniana e vermiana. Morte, uma palavra artificial, que quem criou a palavra morte criou alma também. São criações do artifício. A verdade é que tudo se transforma. Findou. Um corpo se transforma em outro. Se transformou de um para outro. Mas fizeram esses arranjos de morte e alma para poder amansar as feras do passado. Houve, assim, necessidade de ser para poder domesticar as feras das primitivas épocas. Foi um grande remédio para as épocas do passado para amansar e catequizar as feras humanas. E assim tudo que existiu e existe foi mais do que necessário e preciso para a lapidação das feras humanas. Como até hoje ainda existem pessoas ferozes, e por isso as épocas vêm sendo todas diferentes, pelas mudanças que vão fazendo, pela evolução do adiantamento e do equilíbrio de todos. Como existem os equilibrados, os mais ou menos equilibrados, outros desequilibrados e outros totalmente desequilibrados, que houve esse grande adiantamento com as evoluções e as mudanças, onde existe grande parte bem lapidada e bem equilibrada, mas onde estão os equilibrados, também estão os desequilibrados, e os desequilibrados é que incomodam e perturbam os equilibrados. E por isso é que existe a lapidação, para que equilibre os desequilibrados. Agora, com a fase racional, havendo a recuperação de todos para o equilíbrio de todos dentro da fase racional, por todos serem de origem racional e dentro da fase racional ligados à sua origem, ficarão equilibrados racionalmente, e equilibrados racionalmente acaba de uma vez por todas o desequilíbrio dos que faltavam ser equilibrados, e racionalmente todos sendo orientados e todos chegando no seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional. E ligados ao mundo racional, a vida se torna racional, e a vida se tornando racional, todos viverão bem eternamente para o resto da vida, por todos voltarem ao seu mundo de origem, o mundo racional, voltando assim o corpo de energia racional que acompanhou a evolução dos seus irmãos, que se deformaram em animais racionais, e dessa forma terminando a classe de animal racional e ficando somente a classe do animal irracional, e na classe de animal irracional percorrendo todas as classes, por ir se
degenerando e transformando em corpos de vida diferentes, correndo dessa forma toda a hierarquia das classes inferiores, até terminar na água para poder voltar ao seu mundo de origem. Voltar à água, porque a água, antes de ser água, era a planície que veio descendo e com o calor começou a amolecer e, com o tempo, ficando gomosa e com mais tempo virando água. E dessa forma, os vírus chegam ao seu ponto de partida para a deformação, e daí se transformando junto com esta deformação para o seu estado natural, porque tudo volta ao seu estado natural. Há a transformação dessa deformação para o seu estado natural, porque tudo se transforma. Aparentemente parece que se acaba, mas não se acaba, e sim se transforma em outros corpos de vida diferentes, que é a lei da deformação. Tudo que é deformado é transformado sempre em corpos de vida diferentes. E por isso tudo se transforma, coisa alguma morre, e sim se transforma em vidas diferentes. Por exemplo, o seu corpo chegou o fim dele, paralisou a máquina por um distúrbio qualquer, ou por isso ou por aquilo, então terminou este corpo. O que acontece? Se transforma em outro corpo. Qual é o corpo? Os micróbios. Dos micróbios se transformam em vírus. Esses vírus, dentro da energia magnética, vão se transformar em outros corpos de vida diferentes, em outro corpo de matéria em classe inferior, e assim sempre terminando um corpo de vida e se transformando em formação de outro corpo em classe inferior. É o progresso da degeneração. Tudo que se degenera enfraquece, diminui e se transforma pela degeneração e poluição em corpos de vida diferentes. É a evolução natural da natureza deformada, até chegarem ao ponto real, que é o mundo racional. O mundo do animal racional e do animal irracional, sendo que o animal racional está em posição de voltar ao mundo racional, uma posição mais privilegiada, em primeiro lugar, e de forma que tudo com o tempo chegará ao seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional, pelas transformações feitas pela própria natureza. Os animais irracionais demorarão muito mais a voltar ao seu mundo de origem, por ter que passar por todas as classes de sua hierarquia, se transformando sempre em corpos de vida diferente, em classes inferiores. Agora, o animal racional já está numa classe superior ao irracional e dessa forma em condições de, em primeiro lugar, voltar ao mundo racional. E assim é a grande evolução da natureza, que ninguém se conforma de ser como é, de serem seres em transformações. Ninguém se conforma de serem como são, mas assim procuraram ser como aí estão, por fazerem uso da vontade, por a vontade ser livre, e por a vontade ser livre, tiveram vontade de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Começaram a progredir por conta própria. O resultado foi ficarem como aí estão. Então, quem são os culpados de serem como são? São os próprios que aí estão e continuando a fazer uso da vontade, por a vontade ser livre, e por continuarem a fazer uso da vontade, por a vontade ser livre, é a causa do sofrimento de todos.
e os martírios de todos, por continuarem a fazer uso da vontade, por a vontade ser livre, então vão fazendo tudo o que têm vontade, como começaram, e daí os padecimentos cruéis, o sofrimento tragando todos, por continuarem a fazer uso da vontade. Por a vontade ser livre, está com vontade de fazer isto ou aquilo, faz. Está com vontade de ir ali, vai. Está com vontade de viajar, viaja. Por a vontade ser livre, sempre sofrendo as consequências do uso da vontade sem limite. Por a vontade ser livre. E da vontade nasceram os gostos. Ah, meu gosto é esse. Ah, meu gosto é aquele. Ah, meu gosto é aquele outro. Ah, vontade dos gostos. Por ser livre, cada um come aquilo que gosta. Cada um vive como gosta e como quer, por a vontade ser livre. Uns procuram viver corretamente, por a vontade ser livre, e outros, completamente o contrário, por a vontade ser livre. E começaram com a vontade, que foi entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e até hoje todos aí permanecem com a vontade, por a vontade ser livre. Vão fazendo o que querem, o que entendem e o que podem, e às vezes até o que não podem e o que não devem fazer, por a vontade ser livre. O abuso da livre vontade, por a vontade ser livre, e daí as más consequências, os maus hábitos, os maus vícios, os péssimos costumes, os indesejáveis hábitos. Tudo isto, por a vontade ser livre, é estar com vontade de ser assim, está com vontade de ostentar esse vício, ostenta, está com vontade de viver errando, vai errando, por a vontade ser livre. E daí as más consequências, a destruição de si mesmo, o desequilíbrio de si mesmo, como aí estão por fazerem uso da vontade, por a vontade ser livre e não ter limites. Então a pessoa abusa de tudo por a vontade ser livre, desrespeita a si mesmo por a vontade ser livre, desrespeita tudo e todos por a vontade ser livre, pratica o mal contra si mesmo por a vontade ser livre, se derrota a si mesmo por a vontade ser livre, usa a vontade como quer e deseja, e às vezes não medindo consequências, por a vontade ser livre. Julga ser o que não é, por a vontade ser livre. E, por a vontade ser livre, pensa como quer, imagina como quer. É um livre pensador. Pensa o mal, pensa o bem, por a vontade ser livre. Então, a livre expansão do pensamento, por a vontade ser livre. E a vontade é que foi a causa desta deformação. E a vontade é que foi a causa de todos estarem aí como estão. E a vontade é que é a causa da destruição, das desgraças, do sofrimento e do estrangulamento de tudo, porque tiveram vontade de entrar pelo pedaço que não estava pronto, o pedaço da planície, e até hoje estão aí, fazendo uso da vontade, por a vontade ser livre e os gostos serem livres, o pensamento ser livre, as instituições serem livres e a arte ser livre, por a vontade ser livre. E assim, aí estão penando e continuando a penar, por fazerem uso da vontade, por a vontade ser livre, e abusarem da vontade,
e de forma que todos estão sofrendo as consequências de fazerem uso da vontade sem limite, vontade de enganar, vontade de trair, vontade de prejudicar, vontade de fazer bem, por a vontade de ser livre. Fazem uso da vontade como entendem e como querem, e daí sofrendo as consequências por a vontade de ser livre. Começaram os primeiros passos por fazerem uso da vontade e a vontade de ser livre, e aí continuam sofrendo as consequências das vontades por não saberem fazer uso da vontade. A vontade tem limite, como tudo tem limite. Passou do limite, se prejudica, cai no sofrimento. Tudo tem limite. A vontade tem limite. Quer fazer isto, ou aquilo outro, sabendo que vai se prejudicar, porque vai passar do limite. E por terem passado do limite, ao entrarem na parte que não estava pronta para entrar em progresso, é que aí estão, desse jeito, sofrendo as consequências por passarem dos limites e continuando com a vontade por ser livre e passando do limite e sofrendo as consequências, quando às vezes até se torna fatal por passarem dos limites. A vontade tem limite, passou do limite, sofre as consequências ou se destrói totalmente, porque tudo tem limite, mas por a vontade de ser livre, sempre abusaram da vontade e sempre sofreram as consequências e sempre sofrendo as consequências. Se hoje, que são imperfeitos, cheios de defeitos, a vontade é livre, que fará para os puros, limpos e perfeitos, muito mais livre ainda. Gostaram de progredir por conta própria. Vieram progredindo e o resultado é esse, que aí está, como todos estão aí, progredindo por conta própria. E é por isso que está aí no mundo esse grande progresso. Progrediram à vontade e continuam a progredir de acordo com a vontade, e assim começaram, e assim aí estão. A vontade não respeita limites, nem respeita ninguém, e por isso estão aí os abusos e a falta de respeito criminosamente, os que cometem os seus crimes uns contra os outros, porque a vontade não tem limite e é livre, e por ser livre, para os que ainda faltam serem lapidados, que ainda estão desequilibrados, pintam o diabo por a vontade de ser livre, usando a vontade a sua maneira de mal fazer. O mal usa a vontade à sua maneira, e o bom usa a vontade à sua maneira. O mal, por si mesmo, se destrói pelo mal que faz a si mesmo, com o procedimento mal. Então, o mal usa a vontade para o mal, para os seus crimes, e o bom usa a vontade para fazer o bem, por a vontade de ser livre. E assim, dessa forma, a lapidação acentuada, que vem fazendo a bicharada não querer respeitar mais nada, abusos sem limite da vontade, por a vontade de ser livre. Mas tudo isto, agora, na fase racional, chega ao seu ponto final, por a fase racional ser a fase do equilíbrio e recuperação do animal racional. Racionalmente, a vontade tem limite e não pode passar do limite para não se prejudicar. Sabem muito bem que todos os vaidosos são cheios de vontades. Todo vaidoso é ambicioso,
é ganancioso e arrogante, com esse procedimento horroroso, abusando da vontade, por a vontade ser livre, e de forma que cada qual faz uso da vontade à sua maneira, por a vontade ser livre, e se prejudica, porque a vontade tem limite. Passou dos limites, se prejudica, e de forma que vem o mundo se arrastando assim, desta forma, os bons com suas vontades, os maus com suas vontades. E por existirem os maus e os bons com suas vontades, entram em choque uns contra os outros, por a vontade ser livre. E desta maneira, o mundo, que tem trilhões de habitantes de várias categorias, espacial e territorial, se tornou, dessa forma, sempre mais enfraquecido por a vontade ser livre, e daí o desajuste da desigualdade. Como todos são desiguais, chegaram a esse ponto de viver sem saber o porquê que vive, sem saber o porquê que tem vida, sem saber de onde originou a vida, sem saber porquê seu ser existe, sem saber a causa e o porquê de sua existência, sem saber o porquê é assim, dessa forma, sem saber de onde veio parar aí e para onde vai, sem saber as coisas principais de sua vida e de sua existência. E dessa forma tinham que viver como há muito vem vivendo: as brigas, as guerras, confusões, que vêm há muitos longos séculos sem cessar, tudo por ninguém saber a causa de aí neste mundo estar, vivendo assim, sem saber porquê, olhando para tudo sem nada saber, principiando pelo seu ser, que nada conhece e sabe do porquê de seu ser, vivendo ilegalmente dessa maneira, sem saber porquê, é racional. Não podia de forma alguma encontrar a razão de seu ser aí, neste mundo, por ninguém saber o porquê desta vida assim ser, mas agora todos sabendo e todos se entendendo, e assim procurando se entender melhor e chegando ao nível de racional pela fase de recuperação de todos que não sabiam o porquê, que assim são e que viviam derrotados pela fantasia e ilusão nesse bosque de lama e sofrimento, que ninguém estava mais aguentando sofrer por não saber o porquê da existência de seu ser. E por isso a vontade aí sem limite, por a vontade ser livre, e todos sofrendo as consequências dos abusos de um modo geral, como aí estão no mundo, sendo a vontade, por ser livre, a causa da ruína de todos, de aí estarem vivendo. Porque o princípio desta deformação foi pelo uso da vontade, e a vontade continua até hoje, prejudicando todos, devido usar a vontade, por ser livre, sem limites. Então, usam e abusam da vontade, por a vontade ser livre, e desta forma, por assim viverem desta maneira, é que o sofrimento de todos multiplicou, multiplicando de uma tal forma que hoje aí estão não aguentando mais tanto sofrer, tanto penar numa vida sem sossego e sem limite, e por assim ser, ninguém tem garantia de coisa alguma. Por isso, aí estão expostos a serem vítimas de todos os sofrimentos, de todas as formas e de todos os jeitos. Tudo isto por usarem e abusarem da vontade sem limite, por a vontade ser livre. Então usam e abusam, e dos abusos sempre as más consequências,
por usarem a imprudência, que é a causa das más consequências e da multiplicação dos males e das ruínas de toda a ordem. E assim, a vontade sempre é a causa dos males de quem usa e abusa sem limite. Se não fosse a vontade ser livre, não estariam aí deformados, sofrendo as consequências da vontade. Se aí estão da forma que estão, a causa foi a vontade. Então tudo surgiu devido ao uso e abuso da vontade. Da vontade surgiram as extravagâncias sem limite. Da vontade surgiram todas as ruínas que existem. E a vontade e os gostos sempre levando todos às ruínas. A vontade está na vaidade, ambição e a ganância. O vaidoso está nele a vontade de tudo querer ser, a ambição sem limite, ambicionando tudo o que pode e que a vontade deseja, e a ganância exercendo a vontade de possuir tudo que gosta e deseja, que quer e deseja, a vontade sem limite, a vontade imprudente, a vontade que cega de uma tal forma que não reconhece direitos. E por isso, a vontade e os gostos são a causa da destruição de muitos, sendo uma das causas da perdição de muitos, a vontade sem limites. E de forma que os primeiros passos para essa descida até aí onde estão foi fazerem uso da vontade, por a vontade ser livre. E por a vontade ser livre é que todos são insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que têm, a não ser que tenham um verdadeiro equilíbrio para se acomodarem dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades, dentro do equilíbrio racional, de forma que a vontade sem limite é a causa do desequilíbrio, por serem seres insaciáveis e nunca estarem satisfeitos com o que têm, por faltar o verdadeiro equilíbrio racional. Depois que possui o verdadeiro equilíbrio racional, então cessa tudo isto, cessa toda essa superstição, porque a superstição é dos que não conhecem o porquê que assim são os que não sabem porque vivem, porque os que sabem porque vivem estão completamente desligados das formas do desequilíbrio, e os que estão desligados da forma usada pelo desequilíbrio, esses vivem diferente, porque tem equilíbrio, e quem tem equilíbrio vive racionalmente, e quem não tem equilíbrio vive como animal. O animal é que tem todos esses defeitos e que os mantém, porque o animal racional é inconsciente e o racional é consciente, e de forma que os conscientes têm equilíbrio racional. Há caminho de serem aparelhos racionais e há caminho da recuperação racional, e os inconscientes há caminho do seu desequilíbrio sempre, por estarem em classe inferior de animal racional. Esses desequilibrados sempre fazendo uso de todo esse embuste, e o recuperado completamente diferente. O recuperado é o equilibrado. O equilibrado já tem raízes racionais, tem noção verdadeira do seu estado de aí estar da forma em que ficou dentro desta deformação, e de forma que o animal racional não tem a conscientização do porquê é um animal racional, e não sabendo o porquê é um animal racional, vive num estado de inconsciência profunda, pensando estar certo e vendo a contradição em si mesmo, por desconhecer o porquê da existência de seu ser como animal racional. Então, o animal racional, por não ter condições
de se conhecer, tinha mesmo que assim viver mantendo a destruição do seu próprio ser, mantendo a destruição do seu próprio ser por não conhecer a verdadeira origem do seu ser. E por não conhecer a verdadeira origem do seu ser, nunca pôde saber o porquê de sua existência, nunca pôde saber de onde veio, nem para onde vai, vivendo em cima desta terra, sem saber porquê, sem saber a origem da terra, a origem da vida e a origem de tudo, sem saber coisa alguma, alheio e completamente alheio a tudo. Desta forma, tinha que viver nesta inconsciência profunda, e por ser uma inconsciência profunda, o sofrimento se multiplicando de todas as maneiras, cada vez mais a ponto do animal, de tanto mal contra si mesmo fazer, ficar sem saber como viver, e daí se aventurando a tudo e se atirando a tudo e sofrendo as consequências das aventuras boas e das aventuras más. Boas, aparentemente, porque tudo é aparência, e por ser aparência, coisa alguma tem consistência, e por isso tudo varia, e por variar, tudo muda, e por tudo mudar, tudo se transforma, e por tudo se transformar, tudo se degenera, e por tudo se degenerar, vai enfraquecendo, vai diminuindo e tomando formas diferentes, em classes mais inferiores. E estão aí as consequências da vontade, por a vontade ser livre. Criaram todo esse presépio, e o presépio sempre mudando, à procura de uma forma melhor e tudo piorando, por só encontrar forma pior. Piorando porque tudo vai se transformando, tudo vai se degenerando, tudo vai poluindo, cada vez mais podres, porque cada vez mais velhos, tudo mais usado, e as transformações de melhoras nunca correspondendo, porque tudo está cada vez mais poluído, mais degenerados, mais velhos, mais fracos em tudo, e de forma que nunca puderam, nem nunca poderiam encontrar na deformação uma vida de equilíbrio satisfatória, por tudo estar sob a orientação elétrica e magnética. E sob essa orientação, o desequilíbrio cada vez mais em função, e tudo se acentuando pela ação magnética, tudo de mal a pior sempre, devido à função do magnetismo ser essa, lapidar até não aguentar mais, lapidar de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos. Então, aí o sofrimento é sortido, mas agora, no se conhecerem, saberão tomar as medidas para deixarem de assim serem. As medidas aí estão em suas mãos. Ir se identificando com a fase racional. Para ir se ligar ao mundo racional, tem que desenvolver o raciocínio, lendo e relendo o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, o conhecimento racional, para depois de desenvolvido, se ligar à sua verdadeira origem, que é o mundo racional. Depois de perfeitamente ligado, sendo orientado racionalmente. E aí deixou de ser bicho racional, deixou de ser animal racional para ser racional. Dentro da fase racional, para estar ligado ao mundo racional, passando para uma categoria superior de grau muito elevado, por ser um ser na Terra, ligado à eternidade em vida, recebendo toda a orientação da divina providência, que, providenciando tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo, tudo de sublime, tudo de certo, tudo de correto e tudo racionalmente. E assim, todos chegarão dentro de pouquíssimo tempo,
com a persistência na leitura, todos ficarão ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, por tudo isto se tratar de uma deformação racional. Então, a forma verdadeira de todos se conduzirem é racional, para que tudo dê certo na vida de todos. E como o racional já está escaldado e não vai fazer uso da vontade sem limite, e sim uso da vontade com limite. O uso da vontade com limite é racional, porque a vontade com limite deixou de ser livre e tudo com limite é racional. Mas sem limite deixou de ser racional. Foi o caso de uns tantos abusarem da vontade por a vontade ser livre. Se usassem com limite, não estariam aí deformados. Por usarem sem limite, por a vontade ser livre, aí estão sofrendo as consequências da vontade por a vontade ser livre. Tudo que é livre não tem limite. É livre, vai funcionando sempre sem limite e abusando também. E assim, hoje é que estão vendo a primitiva causa de ficarem como estão, da desagregação dessa deformação racional, o abuso da vontade por a vontade ser livre.